Olá pessoal, tarde a todos. Vou deixar essa aula gravada aí, né? Então a gente vai para a nossa segunda aula da UC de Introdução a Processo de Caldeiraria. Então na aula passada eu falei desde a parte da concepção, né? Da pré-concepção da minha caldeira, passando pelo desenho, a execução do projeto, né? Quais são ali os componentes para fazer ali minha caldeira, né? Os materiais que eu utilizo, então, né? Qual a chaparia que eu utilizo para fazer a caldeira e os EPIs, né? Então, seja mais ou menos ali um processo produtivo, né? E, e agora, pessoal, a gente vai mais para os detalhes ali da máquina, né? Então, a gente sabe que a caldeira é uma máquina, né? Que ela gera vapor a alta pressão, né? Para determinadas demandas aí da minha indústria, seja para usar o próprio vapor ou o vapor como meio, por exemplo, de gerar uma energia elétrica, né? Ou uma máquina térmica qualquer. E ela é uma máquina mecânica e ela então tem seus componentes, né? Seus componentes, aqueles componentes menores para fazer então ali suas variadas funções. A gente chama de elementos de máquinas, né? Bom, então a gente tem aí os elementos de máquinas que eles geralmente têm os parafusos, as porcas, as arruelas e os rebites, né? Principalmente para fazer as fixações, né? Então eles estão juntos, são elementos de fixação não permanentes, né? Quais são os outros elementos não permanentes? O rebite e a solda, né? A solda, né? Ela é um elemento não permanente, ou seja, você precisa quebrar ali ou fazer uma ruptura para poder romper. E o parafuso, a porca, ela não, ela é não, ela é, oh, perdão, o rebite e a solda, elas são permanentes. E os parafusos, porcas e elas é não permanentes, são junções móveis, né? Então você pode unir diferentes chapas com parafusos, arruelas e porcas de deformar ou quebrar ou romper ali o material. Então, os parafusos são feitos com corpos cilíndricos, com filetes de osso, podendo ser sem cabeça, como esses daqui, né? Chamo do tipo prisioneiro, ou com cabeça em diferentes formas. Então, a gente tem a cabeça sextavada, o prisioneiro estojo e o alien aqui, ó. E vários outros também, né? Depende da aplicação. Tem as porcas, né? Que elas servem para unir, dar aperto nas peças, é o conjunto com sextavada, borboleta para fazer um aperto manual e a sextavada com flange, dependendo ali para evitar principalmente a vibração e ela com que ela permaneça travada. A gente sabe que a vibração é uma das principais fontes de desunião ali entre parafuso e porca, né? Então elas se soltam ali com aplicação de vibração força externa. As arruelas, né, são peças metálicas, ela na forma de disco. A finalidade é não permitir o contato direto entre porca e peça, ou parafuso peça. Porque se for deformado, deforma-se a arruela e não a peça, né? A gente tem a de pressão dentada, a de pressão e a lisa, né? Essa aqui também evita o, o desaperto do parafuso, né? Ela é uma espécie de trava ali. E essa aqui ela suporta pressões, altas pressões também. Então depende muito da aplicação. Não vou aprofundar aqui porque não é o escopo, né? Os elementos de vedação são principalmente elementos usados para bloquear a fuga de fluido. Então, por exemplo, sistema de bombeamento, a gente sabe que a caldeira mexe com água, né? Então, água alta pressão, então tem um sistema de bombeamento ali. Então, a minha bomba, por exemplo, tem um sistema para bloquear, tem um elemento de vedação. Então, a gente tem junta de papelão, anel O-ring, retentor, etc. Então, a gente tem, por exemplo, a junta de papelão hidráulico, é utilizado em processos que trabalham em baixa temperatura e baixas pressões, né? Então, principalmente por causa do papel. O papel a gente tem a junta ali, ó, ela se deforma com uma certa facilidade, certo? Ela deforma ali, vamos dizer ali, ela compensa de superfície, das superfícies que estão sendo unidas ali. Então, de certa forma, ela vai compensar, de forma então que ela preenche esses espaços vazios. E ela é indicado. Então, uma outra junta que trabalha numa alta pressão e uma alta temperatura, eu vou ter que utilizar um outro material que suporte uma alta pressões e altas temperaturas. O O-ring, ele é um vedador simples e versátil, ele é geralmente feito de borracha e geralmente eu tenho que ter ali
o espaço para colocar a O-ring, seja dentro do próprio eixo, onde eu faço um sulco ali, né? Uma espécie de orifício para poder colocar ali, e também externamente, caso se for um conjunto eixo ali. É, boa tarde aí, João. Tudo bem? É, eu achei que Boa ninguém, tarde, doutor. bom, achei que ninguém ia entrar. Aí eu comecei a gravar. Eu peguei já iniciei aí falando sobre os elementos de máquinas, certo? Eu vou dando continuidade, qualquer coisa a gente tirar as dúvidas aí, certinho? Bom, aí continuando aí, o anel O-ring, né? Então ele tem tanto os sulcos para poder ser inserido no eixo, quanto também no espaço eixo, conjunto eixo e espaço ali interno, né? Por exemplo, o eixo mancal, né? Aí tem um espaço ali para um O-ring. E o retentor, ele é usado para impedir, por exemplo, a saída de lubrificantes e evitar a entrada de impurezas do meio externo. Então, eu preciso de um sistema que seja robusto na vedação. Por exemplo, eu estou bombeando um fluido que ele é tóxico ou que eu não posso desperdiçar de forma nenhuma, eu vou utilizar um retentor. Então, ele é mais robusto, ele é mais confiável, porém, ele é mais caro. Ele tem uma durabilidade maior, né? Então, ele tem ali suas vantagens, né? E ele também evita impureza entrar no meio externo. Ou para o meio interno, na verdade, estiver protegendo. Bom, os lubrificantes, né, são utilizados para reduzir o nível de atrito, né? Então a gente sabe que componentes mecânicos móveis vão ter atrito, principalmente metal-metal. O desgaste é natural, não tem jeito, mas para evitar um desgaste prematuro desses meus componentes, eu vou utilizar o lubrificante, que reduz esse atrito e um desgaste para justamente prolongar o tanto quanto possível a vida útil da máquina ou do próprio equipamento. Então a gente pode utilizar os óleos e as graxas. Bom, os óleos em condições ambientais, eles vão se comportar como substâncias viscosas no estado líquido, né? Então ele é um estado líquido aí. Que é a viscosidade, né? É a resistência do meu fluido ao escoamento. Então, por exemplo, uma água, ela é menos viscosa do que o óleo. Isso é mais por relações químicas, né? Por exemplo, a água, as moléculas de água, elas têm atrações intermolecular menores umas às outras, então ela tende a ser mais fácil de escoar. Já o óleo, são moléculas maiores e mais complexas, elas são mais atraídas umas às outras, então elas, vamos dizer assim, ficam mais unidas e elas escoam com mais, assim, lentidão, entre aspas, né? Então elas são mais viscosas. Então essa viscosidade ela é que dá justamente esse poder de lubricidade aos equipamentos, né, aos componentes móveis, né? Então ele evita esse desgaste prematuro. Já a graxa ele é um lubrificante pastoso, ele é semissólido, né? A gente não pode falar que ele é sólido, ele é semissólido, né? É uma pasta mesmo. Então ele é uma mistura, ele é alta viscosidade, ou seja, tanto que ele é bem espesso, né, com relação ao próprio óleo. Então por isso que ele é semissólido. Você vê que ele nem quase praticamente nem escoa. É muito difícil de uma graxa escoar, né? Ele é constituído então por uma mistura de óleo, aditivos e agentes engrossadores ou tipos de agentes para diferentes tipos de. Então é agente antioxidante, antitemperatura ali, né? Ou congelar, aquecimento, enfim, tem vários tipos de aditivos conforme a aplicação, assim como sua formulação química, né? Então, geralmente a graxa, ele é um sal, né? Um sal ali de reação química. Então, depende depende da sua finalidade. Bom, já na manutenção, né? A manutenção é o ato justamente de manter, prevenir, consertar ou conservar equipamentos, instalações, ferramentas, instrumentos, né? Justamente é um ato de fazer a manutenção, né, de manter o equipamento de forma que ele tenha a maior disponibilidade e a confiabilidade possível, né? Ou seja, eu ter a minha máquina no máximo de confiabilidade e ela ter uma vida útil mais prolongada possível, né? Então, claro, atendendo aos requisitos de projeto de fabricante,
atender aquela expectativa de vida projetada e ir além também, né, daquilo que ele foi programado, que foi projetado inicialmente. Então aqui a gente tem os diferentes tipos de manutenção. Por exemplo, a gente tem a corretiva, né? É aquela que ocorre imediatamente após a ocorrência de uma falha ou quebra, né? Então quebrou, vou lá e conserto, faço as intervenções. Ela visa corrigir uma capacidade produtiva de um equipamento ou instalação, né? Claro que a corretiva ela tem que ser é, em casos de extrema emergência, né? Até porque uma máquina que quebra demais numa linha industrial é problema, né? Configura gargalo, né? A gente sabe que máquina parada também é perda de receita. Então, o que que eu preciso é evitar isso aqui só em casos de extrema emergência mesmo, e até por questão de segurança também. A outra é a manutenção preventiva. Ela visa reduzir então as falhas em máquinas e equipamentos antes que aconteçam, né? Ou seja, ela diminui prejuízos de riscos de parada da produção inesperada. É agir de forma preventiva. Então, mesmo que a minha máquina, ou aquele componente esteja dentro da vida útil, eu faço a troca conforme orientações do fabricante, né? Ah, ele é de tanto em tantas mil horas, de tantos em tantos mil quilômetros, faz a troca. Não, está inteiro, pode rodar mais, não tem problema, faça a troca mesmo assim. Isso é uma ação preventiva. Por mais que isso implique em custos um pouco maiores, mas é melhor do que ter uma parada inesperada, prejuízo por uma máquina inesperada, uma parada inesperada aí, né? A gente também tem a manutenção preditiva, né, que ela é realizada através da utilização de tecnologias. Então, a gente utiliza ali o ultrassom, a gamografia, análise de óleos lubrificantes, estudos de vibrações, onde através do monitoramento, né, eu prevejo um momento de desgaste dos componentes por intervenção programada da manutenção antes que ele quebre. Então, aqui eu consigo otimizar a manutenção preventiva em seguida, sim. A partir de análise de uma determinada variável daquela máquina, daquele equipamento, eu consigo prever se eu posso fazer a troca ou não. Então, eu posso tomar uma decisão mais assertiva, né? Então, opa, por exemplo, essa máquina já tem tanto. Em tese, na preventiva, eu poderia trocar, mas espera aí, analisando aqui o sinal, eu consigo verificar se essa máquina me dá mais um tempo ou não, né? Então, a preditiva, ela tem essa vantagem, porém, ela é mais cara, porque eu preciso de usar equipamentos eletrônicos, por exemplo, sensores, normalmente pressão, temperatura, aceleração, termografia, então câmeras termográficas, e além disso, o meu operador ele tem que ter uma qualificação melhor, porque ele precisa saber ler esses sinais. Então, por exemplo, em análise de vibração e um rolamento e um mancal, eu consigo verificar, né? Então, como é que é? Eu pego um acelerômetro, pego um sinal de vibração no tempo, eu transformo o domínio, passo do domínio do tempo, o domínio da frequência. E a partir dele, então, essa transformação eu utilizo pela transformada de Fourier. Então, ele vai fazer essa transformação do tempo para frequência e a partir dele eu faço um espectro de frequência. Desses espectros de frequência, eu consigo verificar de qual frequência se trata. Então, se é frequência, por exemplo, na pista externa, nos elementos rolantes, se é de desalinhamento, se é de desbalanceamento, se é defeito pontual, se é o chamado defeito distribuído, eu consigo determinar os diferentes defeitos fazendo a análise dessas vibrações. Então, eu preciso então ter uma boa a leitura desses sinais, porque aí eu tomo as melhores decisões possíveis. Como eu falei, preciso então de equipamentos mais elaborados, só que a depender do nível de criticidade da máquina, vale a pena o investimento, porque você tem um monitoramento mais assertivo em cima daquela máquina. Bom, então aqui são exercícios, não são avaliativos. Então aqui era, como eu falei na aula, é uma coisa mais a nível introdutório mesmo, João. Aí se tem alguma dúvida, questionamento aí? Ô, professor, bate, só um minuto.
Acho que a principal dúvida da gente é sobre a questão mesmo aqui do exercício, professor. De qual lá de fundamentos físicos? Não, desse exercício mesmo agora. Do questionário? Esse aqui, ele tem um questionário. Você tem Sim, do alguma dúvida? questionário. Qual a questão? Só para eu. Questão número 2 do exercício. Foi a única que eu não consegui responder. Foi Questão essa. 2, está aqui os Sim, principais materiais utilizados em caldeiras, é esse mesmo? isso. Vou ver aqui os principais materiais utilizados em caldeiraria. Parece esses metais não ferrosos aqui, mas se excluir ele é chapas, tubos e perfis, né? Deixa eu ver se é isso. Vamos ver se eu. Uhum. A resposta aqui que está aparecendo é a B, ó, metais não ferrosos, chapas, tubos e perfis. Uhum. Pronto, essa é a minha dúvida. Essa é a pergunta número 2, né? Número 2. Certinho? Mais alguma dúvida aí, Ju? Não, não sei. Bom, Porque hein? as outras questões a gente responde mais pelo exercício, né? Pelo PDF ali. Sim, Pelo livro de dados, né? sim. Pelo livro você consegue as respostas. Geralmente o que é bom fazer? Coloca o livro do lado ali, o questionário, vai fazendo ele. Melhor jeito ali mais rápido pra você conseguir fazer e responder aí. Uhum. Essa é a minha dúvida. Ok? Certinho? Bom, então eu vou finalizando aqui por hoje. Caso tiver alguma dúvida, questionamento, então pode me procurar. Vou desejar a você então aí É, uma boa tarde, ok? Fica com Deus aí, até a próxima. posso. Tchau. Valeu. Opa, tchau.